Então, boa noite a todos. Nós vamos dar início ao ESG, né? Nós estamos estudando o Evangelho Redivivo, nós estamos no segundo livro, que é o Evangelho por Mateus. Então, para a gente começar a reunião, a Elisa vai fazer a página inicial e Márcia, então, depois faz a nossa prece. Do livro Escreminho de Luz, capítulo Fé e Ação. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel. Fé e ação. Não basta dizer Senhor, Senhor, equivale a assegurar que a fé não satisfaz só por si, em nossa suspirada ascensão às bênçãos da vida imperecível. Observações simples da experiência vulgar confirmam-nos o acerto. O edifício, para erguer-se com segurança, exige plano adequado, mas não basta o projeto valioso para que a obra se concretize. O lavrador, sem a preparação justa do campo, não se abalará naturalmente a sementeira. Mas não vale tão somente o amanho do solo para que a colheita farta lhe coroe a tarefa. No levantamento da casa, é imperioso que o arquiteto mobilize com atenção os materiais e instrumentos imprescindíveis, aproveitando a cooperação de braços obedientes, a fim de que a construção se materialize e, na lavoura comum, é indispensável que o operário da gleba se consagre ao suor dia a dia, com a sustentação da semente escolhida, para que o pão, mais tarde, lhe sirva à mesa. Nas esferas do espírito prevalecem os mesmos princípios e vigem as mesmas leis. Cada criatura renasce na carne com um plano de ação a executar nas linhas do eterno bem. Não bastará se refugie na certeza da bondade divina para atender às obrigações que lhe cabem. Não é suficiente a visão do céu para equacionar as exigências do aprimoramento a que deve afeiçoar-se na terra. É inadiável a consagração de cada um de nós à obra viva da própria iluminação, para que a nossa confiança não seja infortunado jardim a entorpecer-se nas trevas. Compreendamos que se Jesus admitisse a fé inoperante como penhor de vitória na vida, não teria descido da glória celestial para sofrer o convívio humano, testemunhando no próprio sacrifício as tuas grandes lições. E Então, abraçando o serviço de redenção que nos é necessária, estejamos empenhados à edificação do bem de todos, porque ajudar a todos é auxiliar a nós próprios e educar-nos, a preço de trabalho e abnegação, e ascender em favor dos outros com a sublimação de nós mesmos, a bênção da própria luz. então vamos acalmar os nossos corações depois dessa página, né, de ambientação e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais nessa noite, buscando os nossos esclarecimentos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Agradecer também pela nossa existência, pela nossa oportunidade, né, da reencarnação e pedir, Senhor, que a partir de agora estejamos
realmente presentes nesse ambiente de aprendizado, pedir forças para que nossos laços de compreensão sejam ampliados e que a gente consiga compreender o que a Miriam Simone vai nos trazer. Os amigos espirituais possam ampará-la e intuí-la nesse momento. Por graças a Deus. Posso, Miriam? Sim? Boa noite a todos. Miriam Simone, seu microfone. Pronto. Boa noite a todos. Hoje nós vamos ver 2 capítulos do Evangelho do Mestre, capítulo 7 e capítulo 9. Então, meninos, bora estudar, né? E a gente vai ver o tema 26 do Evangelho Redivivo, o Sermão da Montanha, os verdadeiros discípulos, falar com autoridade e muitos os chamados, poucos escolhidos. São os temas. Pode passar, Miriam. Então, eu dividi esse capítulo, por ele ser muito grande, eu dividi em 2 partes, para melhor compreensão nossa, tá? Então, a primeira, nós vamos ver aqui todo o capítulo, depois a gente retorna para eu dizer de onde vamos até onde vamos falar. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu os declararei: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim, todo aquele que ouve essas palavras, essas minhas palavras, e as põe em prática, será comparado a um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Esse é o capítulo todo, e a gente vai ver a primeira parte do capítulo. A gente vai ver: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos e em teu nome que expulsamos demônios? E em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa fala do Cristo, ela tem muitos equívocos, né? Muitas pessoas traduzem de maneira equivocada. Porque aqui as pessoas pensam que Cristo agia como os judeus, tinha privilégios, né? Que existiam os eleitos, como os judeus faziam. Mas não é isso que Cristo quer dizer com essa fala, e a gente vai ver isso agora. Ó, o versículo do 21 a 23 é o que a gente acabou de ler. Instrutivos quanto problemáticos, é o que eu falei agora. Instrutivos e problemáticos porque muitas pessoas
interpretam de maneira equivocada, achando que Jesus faz privilegiados, né? Jesus não nega que grandes obras foram feitas ou possam ser feitas. As pesquisas sobre os fenômenos psíquicos demonstram a capacidade de certas pessoas em prever o futuro, curar, falar línguas estrangeiras sem nenhum estudo, expulsar maus espíritos e exercer outros poderes espantosos. Mesmo fora de qualquer seita religiosa, ou como demonstração de muitas e diferentes religiões. Esses poderes parecem fazer parte da expressão da personalidade humana, em um aspecto espiritual, pois o homem, acima de tudo, é um ser espiritual, dotado de poderes espirituais. Pode passar, Miriam. Depois eu vou explicar os juntos. A grande lição desse versículo é que o poder e o sucesso que o mundo vê não serve de critério legítimo para os amigos espirituais, para o mundo espiritual. É diferente. Os critérios que observamos aqui, a gente se engana muito com as aparências. E muitos ainda vivem das aparências, né? Mas os amigos espirituais, o mundo espiritual, vê o sentimento. Eles estão preocupados com o sentimento. Sobre critério legítimo, sobre o conhecimento que alguém tem de Cristo, e nem mesmo que mantém a relação que mantém com ele. Pesquisas feitas sobre essas questões mostram que esses poderes sempre foram comuns a todas as civilizações. Os poderes que eles estão falando é isso: curar, fazer previsões. Esses sempre foram, desde que o mundo é mundo, esses poderes existem. E não faz parte de uma classe privilegiada, não. É comum. Mesmo as civilizações separadas de qualquer fé cristã. Portanto, cabe aqui uma palavra de cautela, dirigido a todos. A própria existência dos fenômenos de natureza verdadeiramente sobrenatural não é prova de cristianismo autêntico, pois esses poderes têm várias fontes. Então, amigo, quando o mestre fala que não basta falar a ele, Senhor, Senhor, e dizer que fez profecias, que ajudou, porque o mestre vê o nosso espírito. Os amigos espirituais, eles vêm além do que conseguimos ver com a aparência. Então, por isso, ele tem essa autoridade de julgar, sim, quem realmente agiu com os sentimentos, né? Pode passar, amiga. Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então os declararei: nunca vos conheci. Há estudiosos das Escrituras que se revelam intrigados com manifestações de poderes psíquicos encontrados em alguns indivíduos, que se dizem cristãos, seguidores ou representantes do Cristo no plano físico, mas que, contrariamente, não se encontram envolvidos na prática de boas obras. Ele diz aqui: estudiosos das Escrituras conhecem as Escrituras, têm as palavras, o poder das palavras, né? Mas, contraditoriamente, não se encontram envolvidos na prática de boas obras. Ou seja, o discurso e os fenômenos psíquicos que viabilizam estão em desacordo com as orientações do mestre Nazareno. Eles pregam uma coisa e agem de outra maneira. Pode passar, amiga.
E também aqui ela vem explicando o que significa a palavra iniquidade quando o mestre diz apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No finalzinho desse trecho que eu estou explicando. Iniquidade é usada para descrever a condição pecaminosa do homem caído. Iníquo é a interpretação de mais de uma dúzia de palavras hebraicas e de 5 gregas. Iníquo, segundo parece, sempre envolve um estado moral. Está sempre, mesmo várias interpretações, mas está sempre envolvendo o estado moral, que pode descrever infortúnios e aflições que resultam do pecado, bem como o próprio pecado. Iniquidade é um princípio ativo e destrutivo. Iniquidade na religião quer dizer maldade, injustiça, tudo que estiver fora das leis de Deus. É isso que o mestre quis dizer aqui. Afastai-vos de mim, esses que a gente acabou de falar, que pregam uma coisa e fazem outra coisa completamente diferente. Eles mesmos estão em contradição com eles próprios. Então, é isso que o mestre quis dizer aqui. Eles pregam a palavra do mestre de amor, de paz, de perdão, e, no fundo, agem de outra maneira. E para o Espiritismo? Para o Espiritismo, quem são as pessoas que interpretam fenômenos psíquicos? A gente vai fazendo, meninos, a interpretação junto, tá? De acordo com a doutrina espírita, o meditar junto, porque é muita coisa, e se eu deixar para falar sobre a parte espírita lá embaixo, vocês não vão lembrar o que a gente falou lá em cima. Então, a gente está fazendo junto o meditar e o conhecer. Para o Espiritismo, quem são as pessoas que interpretam fenômenos psíquicos? São chamados médiums. Isso não é novidade para nós, espíritas, né? E a mediunidade, como faculdade psíquica humana, pode ser utilizada para o bem e para o mal. Todos nós sabemos disso também. O simples fato de alguém intermediar fenômenos mediúnicos ou outros ligados ao psiquismo humano, qualquer outro tipo de fenômeno ligado ao psiquismo humano, não o transforma em pessoa de bem. Isso é ponto pacífico. Daí o Cristo afirmar de forma incisiva, sem margem a qualquer dúvida, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por isso, ele dizia que os fariseus e os escribas eram sepulcros caiados. Eles tinham uma aparência, mas não o sentimento, não o amor, não o perdão. Muito pelo contrário, né? Pode passar, amiga. Ô, Márcia, você precisa ver, o Adriano levantou o Alvin levantou a mão. Eu não consigo aqui atrás dos slides, tá? Alvin, Tá. você quer fazer alguma pergunta? Eu disse essa palavra que a mim falou, estúpida, não. A última palavra comigo. Qual a última palavra que ele... Eu não entendi. Qual a última palavra? Iniquidade. Não, Iniquidade é quem faz a antes, maldade. antes dessa, Antes dessa, Apartai-vos de mim. não, não. sepulcros Escribas. caiados que eu falei, é isso? Oi, Escriba. é exatamente isso, Maria. É uma das classes dos judeus, de uma das classes, é mesmo isso, dos judeus. Escribas, fariseus, saduceus, são classes desse povo. É dividido em castas, né? O povo. Ajeite o meu nome, por favor. Eu não consigo agora, Alvin. Pode? Pode.
O que Jesus coloca na categoria de obras de iniquidade? Agora a gente está vendo de acordo com a doutrina espírita, tá, gente? Nossa, espera aí, meninos, que apareceu um monte de coisa aqui na tela do meu celular. Alguém pode ler para mim, por favor? Não são os rótulos religiosos que abrem as portas dos planos felizes do universo, nem tampouco as palavras piedosas que se pronunciam, nem as obras que se praticam, quando são o orgulho ou a hipocrisia que as ditam ou inspiram. Inimigo da hipocrisia e do orgulho, principais obstáculos à perfeição, Jesus coloca na categoria de obras da iniquidade mesmo as boas obras quando praticadas sob a capa dessas duas imperfeições. É isso que a gente acabou de falar, né, amigos? Os amigos espirituais, eles conseguem ver os nossos sentimentos, conseguem saber dos nossos sentimentos. E às vezes a gente faz até boas obras, mas não porque o nosso sentimento é o sentimento de amor ao próximo, não. Nós fazemos, às vezes, boas obras para preencher o nosso próprio orgulho, a nossa vaidade. Então, é isso que ele fala aqui, ó. O orgulho é a hipocrisia, a falsidade que está por trás dessas obras. Se você faz as boas obras, pratica obras boas, mas em troca de querer aparecer, né? Em troca de aparência, em troca de conseguir algo em troca, não é válido para o mestre. Não é válido no mundo espiritual esse tipo de obra de caridade. Tudo certo, gente? Tudo entendido para a gente passar para o outro pedacinho do capítulo? Então, a grande lição que fica para nós aí é isso, né? Que o poder e o sucesso que o mundo vê não serve de critério legítimo sobre o conhecimento que alguém tem do Cristo, e nem mesmo a relação que mantém com ele. Muitos até chegam no mundo espiritual e ficam espantados, não seria a palavra. Como eu vou dizer essa palavra? Se surpreendem, acham que vão chegar lá numa categoria bem elevada, de um espírito bem elevado, e isso não acontece. Muito pelo contrário, né? A gente tem na doutrina espírita o livro Voltei, que fala bem sobre isso, né? Ele praticava as boas obras. Tinha a palavra, tinha tudo, mas ele esqueceu de usar o evangelho para sua transformação, para ser uma pessoa melhor. Ele praticava o evangelho, ele pregava, desculpa a palavra não é praticava, ele pregava o evangelho para os outros, mas esqueceu de colocar na sua vida diária o evangelho. Esqueceu de fazer as boas obras, mas esqueceu dele mesmo, né? Se preocupou demasiadamente com o próximo, esquecendo que ele também precisava da transformação moral. Gente, se vocês quiserem, me parem, que eu vou. É muita coisa, eu vou igual. Pode passar, Miriam. Então, vamos para a segunda parte desse mesmo capítulo. E continua nesse mesmo capítulo. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem sensato que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica,
será comparada a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande sua ruína. Pode passar, Miriam. Jesus denomina sensato quem deseja erguer o edifício da própria construção moral, quem está preocupado com a construção do espírito, né? É suficiente apenas desejar, não, é insuficiente apenas desejar. É preciso fazer. O sensato é alguém que age e pensa com cautela, com prudência, que é previdente ou precavido. Não é suficiente se autodenominar homem de fé, ter um título obtido de alguma escola religiosa ou se dizer adepto de alguma religião. A Márcia acabou de nos trazer isso. É preciso mais, muito mais. É necessário conhecer, refletir e vivenciar as lições imortais do Evangelho, trabalhando no dia a dia as imperfeições espirituais. Sua casa, no texto, é um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Lembra o trechinho do texto? Sua casa, no texto, é símbolo da vida. Sua casa é quem construiu a sua vida. É a comparação, trazendo para o nosso dia a dia, né? A vida deve ser edificada com bom senso, considerando o futuro, não só viver o presente. Vou viver tudo que eu tenho que viver hoje, esquecendo que temos as consequências e a responsabilidade do nosso futuro, né? E não apenas o presente, de acordo com aquele que dá a vida e a sustenta. A vida física deve ser usada para obter e desenvolver a vida eterna. A vida física é a oportunidade que nós temos para desenvolver a vida eterna, para trabalhar o nosso espírito. É aqui que temos que trabalhar o nosso espírito, adquirir as virtudes, é aqui que precisamos trabalhar. Por isso, a reencarnação. E rocha, o que quer dizer rocha nesse trecho? A alusão à terra rochosa, pedregosa, que serve de bom alicerce. Rocha é um bom alicerce para as edificações. Jesus falava de si mesmo. Jesus é quem tem a palavra da vida eterna. Ele é a rocha. É o roteiro que o mestre deixou para nós, que vai fazer a construção da nossa vida nessa rocha forte e segura do Evangelho. Então, amigos, é como ele mesmo diz, né? É o Evangelho. Quando o mestre, ele fazia questão de falar isso sempre, para que isso ficasse guardado na nossa cabeça. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a luz. Então, ele falava direto isso para que isso ficasse bem guardado, que não há outro caminho para essa construção segura, para essa construção sobre a rocha, a não ser através do seu evangelho. Além disso, né, ele falava sempre também, fazei brilhar a vossa luz, que é para poder você não se perder no caminho, né? É isso, né? Ele sempre nos lembrando a maneira de agir, sempre, para que a gente conseguisse um dia alcançar a felicidade, um dia elevar o nosso planeta para um mundo feliz, né? Pode passar, Miriam. Já passei. Areia, milho. Ah,
E aí vem a outra parte, né? Esses que a gente acabou de ler são os que fortificam, que constroem a sua vida sobre rochas sólidas. Agora ele vem explicando a outra parte. E aqueles que constroem sobre a areia? Aquele que edifica sobre a areia tem alicerce algum? Não tem alicerce algum. Ignora essa necessidade. A experiência humana mostra que muitos se alicerçam em coisas sem a aprovação de Deus. Muitos colocam como um objetivo na vida coisas materiais, ilusões, que não tem nada, o que não tem nada a ver com o espírito, né? Eles colocam as coisas materiais como coisas, como os objetivos a alcançar na vida, como às vezes até como o único objetivo a alcançar, né? Todos esses sentidos podem ser aplicados à alma e à mente do homem, que ouve, mas não pratica os ensinamentos de Jesus. E a sua ruína, quando ele diz lá no texto que os que edificam sobre a areia, a casa vai cair, né? Em outras palavras, não tem a construção sólida e haverá ruína. Jesus deixa novamente subentendido o juízo, a perda do destino da vida e a razão mesma da existência. Assim ocorre aquele que ignora o alicerce da rocha. Então, quando Jesus fala em ruína para nós, ele quer dizer o quê? O que será que o mestre quer dizer com essa palavra ruína? Os que constroem sobre a ruína. São os que constroem sobre a ilusão, que acham que estão certos em construir somente as coisas materiais. A oportunidade da reencarnação nos é dada para trabalharmos o nosso espírito, que é imortal. É ele que é imortal, é ele que precisa ser trabalhado quando aqui chegamos, quando aqui retornamos. Não as coisas materiais. E aí, a gente, então, sempre tem os dois lados, né? A nossa edificação moral ser alicerçada em bases sólidas do Evangelho, do amor ao próximo, da caridade, ou a gente pode escolher o outro caminho também, né? Que vai nos dar uma construção fraca. Na hora das provações, na hora das provas, essa construção vai desmoronar, porque a gente precisa da base sólida do Evangelho, para na hora dessas provações a gente ter uma sustentação. O que sustentará nosso espírito contra nossas imperfeições é a fortaleza moral. Sustentará nosso espírito, além do estudo contínuo do Evangelho, da prece, da dedicação aos trabalhos espirituais e pela leitura dos bons livros. A dedicação dos trabalhos espirituais é outra fonte onde podemos aurir forças espirituais que nos protegerão das tentações do mundo, assimilando os altos pensamentos dos bons escritores. Nosso espírito se revigora e se aparelha para resistir os embates da vida. É quando a gente está sempre, né, em afinidade com o mundo espiritual, em sintonia com o mundo espiritual, a gente vai adquirindo essa fortaleza moral. É através do estudo, da prece, do trabalho no bem. São essas as forças que vão nos erguer quando cairmos, né? Quando estivermos em provação. Mas e aí a gente fica pensando, e o que será que leva a nossa casa, a nossa vida, a ruínas, né? E aí o Eliseu Rigonati vem trazer para nós, no Evangelho dos Humildes,
que ele traz 4 pontos que pode nos fazer fracassar. E ele diz, o primeiro deles ele já começa dizendo que é a não observância do evangelho. É o primeiro ponto que pode nos fazer fracassar. O segundo é as pessoas que não possuem força moral suficiente para seguirem a orientação espiritual, que pediram e receberam, mas que não veio consoante seus desejos. Os que não conseguem, pede uma orientação, chega às vezes desesperado, pede um conselho, e aí os mentores espirituais vêm, mandam uma psicografia, mandam um conselho através de algum médium, e essa pessoa recebe esse conselho, essa psicografia, é orientado a fazer o que tem que ser feito não para que o tire da prova. Isso não existe, né? Não que a gente vá ser liberado das nossas provações, não. Mas a maneira que a gente consiga, eles vêm nos dizendo a maneira para que a gente consiga passar por essa prova sem não é machucar a palavra, mas sem se deixar abater tanto. Então, aí ele vem nos dar conselho, mas o conselho que o benfeitor espiritual deu não é aquilo que eu queria ouvir. Eu queria já a solução para o meu problema. Eu achei que eu ia lá procurar alguém e que ele ia me dar a solução para o meu problema. Agora ele vem me dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu desejo, como eu tenho que agir, aí eu já não quero mais. Nem ouço esse conselho, deixo esse conselho para lá e passo adiante. É uma das maneiras que podem nos fazer fracassar também. E ele vem trazendo mais. Também as pessoas que não aceitam resignados as provas e as expiações. Que se revoltam diante das provas, que não aceitam o que ele está passando, que não consegue aceitar, que fica revoltado. Essa é uma maneira que temos de fracassar também. E por último, ele vem nos trazendo os que usam os bens que o Senhor nos confiou, os bens materiais, né? Que o Senhor nos confiou unicamente para a satisfação de seu egoísmo. Os que usam de maneira egoísta os bens que foram oferecidos por nós, não somente para a nossa satisfação pessoal, não é isso, não é crime você usar para a sua satisfação pessoal, mas que você precisa também pensar naquele próximo que precisa de ajuda, que precisa de uma mão para auxiliá-lo no momento difícil. Pode passar. Tudo bem, gente? Até aí? Vamos passar para outro, então, em outro tema. E aí a gente vai para o segundo tema, falar com autoridade. E está em Mateus, capítulo 7, versículo 28 ao 29. Se referindo ao Cristo, isso, tá? Falar com autoridade. Aconteceu que, ao terminar essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade e não como os escribas. À época de Jesus, o povo estava perdido, porque o clero, que foi a instituição usada pelo mundo espiritual para orientar o povo, estava cheio de ganância pelas coisas materiais. Ele se tinha esquecido dos principais deveres espirituais. Então, o povo estava sem pastor, perdido, sem orientação espiritual.
Muito pelo contrário, claro, né? O povo era sempre ressarcido, o povo era sempre maltratado, o povo era sempre deixado de lado. Então, eles estavam completamente perdidos. A ambição e o desejo de ajuntar os bens da terra desvirtuaram a sagrada missão dos sacerdotes. E aí, então, chega o Mestre, chega Jesus. Jamais Israel vira ou escutar alguém igual a ele. Nele, tudo transpirava amor. O Mestre chega numa hora tumultuada, numa hora de conflitos, numa hora de arbitrariedades e vem falar de amor. E as vibrações do Mestre conseguiam mudar a psicosfera quando ele estava reunido com o povo, com os discípulos. E aí eles sentiam, o Mestre conseguia despertar nessas pessoas a esperança, a fé, e conseguir então orientá-los, conduzi-los, ajudá-los a entender a importância da prática da caridade, não o olho por olho, dente por dente, como eles estavam acostumados, mas o amor, a ajuda ao próximo, a caridade. E aí, ele pode passar. Jesus falava por si mesmo, escudado em sua autoridade pelo Espírito de Deus, na hora certa. Mas até hoje há vidas edificadas sobre areia. Até hoje, né, gente? E por isso caem. E por isso caem. Pode passar, Miquel. Ensinar com autoridade. É referência aos que têm moral e conhecimento para tal, como os anciãos, ou mesmo os fariseus, a rigor, tinham sido preparados, é o que a gente acabou de falar. O clero, ele tinha os fariseus, os anciãos tinham sido preparados, eles conheciam a lei para interpretar a lei. E muitos interpretadores da lei, fariseus e doutores da lei, se deixaram levar pela vaidade e pelos atrativos do mundo, desvirtuando a missão que lhes cabia realizar. Pode passar, Miriam. Kardec, na Gênese, deixa eu pegar aqui, na Gênese, ele explica muito bem de onde vinha a autoridade moral do mestre. Eu vou ler um trechinho para vocês. O mestre, Jesus, um espírito superior, pode-se reconhecer nele um daqueles de ordem mais elevada e que está colocado pelas suas virtudes bem acima da humanidade. Pelos imensos resultados que ele produziu, a sua encarnação nesse mundo poderia ser uma daquelas missões que são confiadas apenas aos mensageiros diretos da divindade para o cumprimento de seus desígnios. Supondo que ele não fosse o próprio Deus, mas um enviado de Deus para transmitir a sua palavra. Ele seria mais do que um profeta, porque seria um Messias divino. Então, Kardec vem nos colocando aqui, na Gênesis, no capítulo 15, no item 2, a grandeza desse espírito, né? Ele seria mais do que um enviado, do que um representante de Deus, ele seria um enviado, um mensageiro divino. E Kardec também, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele
ele né, reduz, ele resume tudo isso aí, ele diz assim, sua autoridade, a autoridade de Jesus, vinha da natureza excepcional de seu espírito e da sua missão divina. Natureza excepcional. Na Gênesis, ele nos diz que o mestre ele vivia mais no mundo espiritual do que aqui. Ele estava em contato direto sempre com o mundo espiritual. Eu perdi a folha. E a qualidade dos seus fluidos dava uma imensa força magnética, superada pelo desejo incessante de fazer o bem. Aí está a força e a autoridade do mestre, né? Obras póstumas. Jesus era um Messias divino pelo duplo motivo de que de Deus é que tinha a sua missão, ele recebeu a missão de Deus e de que sua perfeição o punha em relação direta com Deus. Então, a sua autoridade, a autoridade de Jesus, vinha da sua superioridade moral, sua superioridade intelectual, porque Jesus, vamos lembrar, um espírito puro. E o espírito puro já conseguiu o mais alto grau de superioridade moral e intelectual para nos conduzir. É esse espírito que não foi reconhecido, porque ele não foi reconhecido pelos judeus como uma autoridade, com essa autoridade, muito pelo contrário, diziam para eles: é esse o filho do carpinteiro? Lembra? Diziam para eles isso. Qual autoridade moral que o filho do carpinteiro tem para nos pregar a lei, para falar da lei? Isso diziam ao mestre, o mestre ouvia isso direto. Podemos continuar. Principais diferenças entre Cristo e as autoridades religiosas dos judeus. Jesus falou sobre coisas importantes, não de ritos. Jesus, a doutrina que Jesus, os ensinamentos do mestre não falava de nenhum ritual, como os judeus tinham vários rituais. Não falava. Praticava o que ensinava. Ele ensinava através dos exemplos. Falava como Messias, ensinava com energia e clareza, confirmava seus ensinamentos por milagres aprovados por Deus, falava para aumentar a glória do Pai, não para ter a glória, pegar a glória para ele mesmo. Ensinava e acrescentava ensinos da lei, qual o novo Moisés, e não falava por si. Tinha o poder de outorgar compreensão aos ouvintes. Ele conseguia, o que a gente falou, já comentou. A psicosfera era tão limpa, tão pura quando ele estava pregando o evangelho, ele fazia isso, né? Que ele conseguia que as pessoas compreendessem o que ele estava dizendo. Sua doutrina era Detalhe, perfeita. né, que eram milhares de pessoas, muitas vezes, né? Sim, E com não tinha certeza. microfone, não tinha megafone, não tinha nada. E todo mundo ouvia, ou seja, os ouvidos da alma, né? Funcionavam Exato. muito mais do que os ouvidos do corpo, né? Digamos assim. É isso aí. E aí a gente falava como um ser desenvolvido, sendo homem o que outros não conseguiam. Pode passar, Miriam. Deixa eu só fazer uma sobre isso Sim, claro, que claro. a Solange falou, né? Quando ela falou, eu lembrei de uma vez que eu estava lendo, eu fiz um estudo e acabou que eu ouvi uma parte sobre essa questão, por exemplo. Você vê, Divaldo mesmo, ele conta que algumas vezes, mas eu lembro uma bem que ele estava na Itália, ele foi fazer uma palestra para estudantes de uma certa faculdade, universidade, e então tinha um tradutor, que ele não falava italiano. E, na verdade, depois que ele começou, a Joana falou para ele, não precisa de tradutor, porque eles vão entender. Então, ele falou em português e
todo mundo entendeu na língua deles, que era o italiano. Né? Se Divaldo consegue fazer isso, obviamente com a ajuda da espiritualidade, quiçá Cristo, né? É. Né? Você E tem vê, um, tem- o próprio... é, eu fiz estudo no Ceareiros de... Divaldo, Não, eu fiz o estudo dos Ceareiros do Antônio de Pádua. Antônio de Pádua falava num lugar e o pessoal, quilômetros de distância, ouviam ele. Né? Então, isso não é uma coisa assim, para poucos, né? Então, a gente não vai assim, nossa, como é que acontece isso? Cristo tinha maior facilidade. Se o Antônio de Pádua fazia e Divaldo consegue que os outros entendam ele na língua que não é a que ele está falando, então a é, gente Exato, não tem. é isso que eu estava falando, é de alma para alma, de Sim, espírito para espírito. exatamente. sim. E tem Não outro é caso de não é uma fala apenas de ouvido para ouvido humano, Uhum. Não precisa carne. verbalizar mesmo, né? É. Vou tem dizer para outro caso vocês que o Divaldo uma foi explicação, uma experiência própria minha, quando eu tive a oportunidade de ir à África, né? A gente fazia oração todos os dias antes de iniciar os trabalhos. E a oração primeiro era em Xangana, no dialeto africano daquela região. Mas assim, não havia necessidade de palavras, né? Porque a oração era de uma vibração, até depois o coordenador fazia em português e a gente sempre comentava que não havia menor necessidade, porque a vibração estava no ar, né? Naquela ambiência que todos ali presentes é o construíam que, é em o que a cada gente momento acabou de de falar do oração, Cristo. Ele né? conseguia essa psicosfera, né? E eles conseguiam entender o que o mestre estava falando. O mestre conseguia E agir no muito mais, sentimento né? das pessoas, é o Muito sentimento que ele mais. conseguia. Você É, vê como em espírito eles não precisam falar, né? E como a gente consegue com treino, assim, né? Ali, vocês estavam numa questão falando da África, né? Estava todo mundo muito sensibilizado com tudo que estava acontecendo. Vocês foram para ali para se doar. Então, obviamente que a psicosfera daquele momento era enorme. Então, realmente não precisa de palavras, né? A emoção vai pela vibração, né? A vibração vai levando aquele sentimento que não precisa ser traduzido, né? O Palavras, né? Não era sentir, traduzido em sim, o palavras. sentir, nossa, não precisa de palavra, É. porque eu posso sentir afeição, você entende amor, você não importa o que vem junto com aquela vibração, é o que importa, não é? Sim. Então, isso é importante, isso a gente Ah, consegue, tá. você vê, né? Ah, tá. Mídia, mídia, Qual? Eu, mídia. Qual? Posso, fala, você, Alvin. posso te dar um exemplo? Sim, A Fala. gente, a gente, a gente pratica isso toda quinta-feira na nossa terapia. Cada vibração emociona a gente de uma maneira assim, espetacular. Exatamente, a gente consegue tocar, né, as pessoas, né, o espírito das Exatamente, pessoas. porque está todo exatamente, mundo com o mesmo objetivo, focado numa mesma coisa, né? Querendo, exatamente. sabe? Então, Querendo, sim, querendo eu falo que a gente está prestar. afinando o instrumento, porque a gente está tentando cada vez mais se oferecer, se doar, E, aprender, né? Essa e, linguagem não falada, né? É é, sentida, é uma linguagem sentida, quer dizer, a gente até fala, assim, mas isso, a emoção é que carrega a e, palavra que é exato. importante. Tem razão, Alvin. E a gente tá saindo da terapia cada vez mais emocionado. Eu Bom, sinto isso. Não sei se Todos vocês. nós, Alvin, todos nós.
É a sensível. energia, né? As vibrações que estão ali naquele Exatamente. momento. É. É isso aí, Mais Alvin. alguém? Solange, você ia falar alguma coisa? Não, eu estou me lembrando de um episódio meu que Claro. Conta eu para sempre nós. fui muito cristã, digamos assim. E eu seguia a Igreja Católica na época. E quando o Papa João Paulo veio ao Brasil, foi feito um evento no Maracanã. E uma amiga da minha mãe, que trabalhava lá para dentro da igreja e tal, lá por cima, pela diocese e tal, conseguiu o ingresso para mim. Eu tinha uns 16 anos. Eu fui sozinha, porque não conseguiu para minha mãe nem nada, tá? Mas o que eu chorei, o que a emoção que transbordava no local era uma coisa assim, a vibração do local era uma coisa fantástica e era a própria população cantando e todo mundo e era você olhava para o lado todo mundo chorando, chorando, chorando. É aí que a gente vê como é que passa de alma para alma, sem precisar de nada de especial. Foi uma coisa assim que marcou na minha memória para o resto da vida. É. É o que o mestre diz, né? O sentimento independe do material, né? Por isso que ele diz que não adianta Senhor, 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 e ele sabe, no fundo, que aquela pessoa não tem sentimento, o sentimento dela não condiz com as palavras. É isso que o mestre quis passar para nós aqui. Porque quando chegarmos no mundo espiritual, não tem como você usar máscaras, não tem como você tentar viver de aparências, porque a verdade é o que reina no mundo espiritual, né? Pode passar, É a Miriam. nossa própria consciência que vai mostrar, né? A gente sabe disso. Com o auxílio dos nossos mentores, mas é a nossa própria consciência que vai mostrar, né? Com certeza. É. Por que Jesus foi considerado pastor das ovelhas? Com Jesus, porém, a humanidade estava segura. O Messias divino curava as enfermidades da alma e do corpo. Por onde passava, espalhando as notícias do advento do reino de Deus. Nunca se cansava de ensinar, nem se descoroçoava, jamais ante a impertinência ou a rebeldia dos infelizes. Ele se mantinha firme, equilibrado, harmonizado sempre. Compreendia por conhecer o ácido sabor dos sofrimentos que os infelicitava e por compreender-lhes a dor decorrente da pesada canga a constranger-lhes os corpos cansados e os espíritos aflitos. Pode passar. Miriam Simone, antes de você passar para o próximo assunto, eu queria fazer um comentário, pode ser? Claro, com certeza. Então, a gente começou, né, falando sobre os verdadeiros discípulos e depois a falar com autoridade. O falar com autoridade, ele vem em sequência aquela primeira parte que a Miriam Simone trouxe da construção da casa sobre a rocha, né? E aí ele fala, Mateus, né? Na fala de Mateus, vou reforçar isso, porque Mateus, ele não tinha dúvida, quando a gente estudou sobre as características desse evangelista, ele tinha certeza que Jesus era o Messias. E isso é característica em todo o seu evangelho. Então, a gente vê, ele traz a mensagem do Cristo, relatada da forma como ele a entendeu, naquela primeira parte, e depois disse: que aconteceu? Que ao terminar Jesus, essas palavras, as multidões ficaram extasiadas, porque as ensinava com autoridade. Então, aqui eu só estou reforçando a característica do evangelista Mateus, em que Jesus era o Messias. Ele não tinha dúvida
disso. E isso é muito marcante. A gente já viu anteriormente no Sermão do Monte, né? Nas bem-aventuranças, me desculpem, a gente viu bastante sobre isso, ele falando do reino dos céus e trazendo essa característica. Isso vai ser muito importante quando a gente estudar os outros evangelistas que têm características um pouco diversas e a mesma passagem sendo vista sob óticas diferentes. Então, esse é o comentário que eu queria fazer. É isso. Mateus falava para o seu povo, que ele era judeu, falava para o seu povo, com o cuidado de trazer os ensinamentos do mestre, sem fugir da lei judaica. Ele tinha esse cuidado, né? Talvez a principal característica da vida terrena de Jesus tivesse sido a participação dos sofrimentos comuns da humanidade. Ele convivia, né? Ele ia ao encontro dos necessitados. Ele sentiu o problema do mal, aliviou os problemas alheios, sem o propósito de aumentar sua popularidade. Jesus curou, principalmente movido por sua misericórdia, e lançou mão dessas curas para acentuar lições espirituais. Ele aproveitava esses momentos de fragilidade humana para pregar, para despertar as pessoas para o mundo, para o espírito, né? Para o mundo espiritual. Pode passar, Miriam. Muitos chamados, poucos escolhidos. Aí a gente fica pensando assim, por que será? O que quer dizer os chamados? Quem são os chamados? O que quer dizer isso? Os chamados são os que receberam o chamamento divino para aquisição de conhecimento que lhe permite ser melhor pelo desenvolvimento do amor ao próximo. E realmente, os primeiros chamados foram os judeus. Era o povo que estava preparado naquele momento por acreditar num Deus único para receber esse chamado. Então, os primeiros chamados foram os judeus realmente, através de Moisés, depois com Cristo. E depois, o evangelho com Paulo começou a se estender pelo mundo. Mas o orgulho, a vaidade, a corrupção, a época, não sei se poderíamos dizer só aquela época, a época não permitiu que o chamado do mestre fosse atendido, fosse ouvido. Tamanho naquela época era o orgulho, a vaidade e a corrupção. E como consequência, trouxe o fanatismo. O fanatismo e a distorção das verdades, dos valores espirituais. E hoje? Hoje, todos conhecemos o Evangelho. Todos temos, se não conhecemos, temos a possibilidade de conhecer o Evangelho. Se não o fazemos, é porque não o queremos, não nos interessamos por isso. Mas todos são chamados. Ninguém vai poder dizer que não entendia, não conhecia o Evangelho, porque o Evangelho está aí, para todos. Então, hoje, o mestre continua o seu chamado, continua nos esperando de braços abertos, né? Incansavelmente, porque o objetivo dele é a nossa perfeição espiritual. Enquanto não alcançarmos esse objetivo, desculpem, ele vai continuar esse chamamento, ele vai continuar nos chamando. E os escolhidos? Essa parte do... fala de chamados e escolhidos. Então, os chamados a gente já viu, que no primeiro momento, realmente, houve um povo escolhido para ser chamado.
porque era o único que acreditava no Deus único. Mas hoje o chamamento é para todos. E os escolhidos? Será que Deus tem privilégios? Que existe eleitos, como se pensava? Não. Os escolhidos são aqueles que, através do livre-arbítrio, acolhem e aceitam os conhecimentos, pautando a vida sobre os princípios da orientação de Jesus. Eles aceitam o Evangelho, procuram conhecer realmente o Evangelho, entender e coloca no seu dia a dia. Porque não é preciso conhecer, entender e colocar em prática, colocar no seu dia a dia. Esses são os escolhidos. Mas muitos ainda estão surdos ao chamado. Porque é preciso purificar o vaso do coração. É preciso deixar as nossas más inclinações, nos esforçarmos na transformação moral e para conseguirmos estar em sintonia com os amigos espirituais, harmonizados e equilibrados, porque eles estão sempre do nosso lado, eles estão sempre nos amparando. Quando nós nos propomos a essa viagem, a abraçar esse chamamento, eles estão dos nossos lados nos dando força, cada vez mais nos amparando, nos impulsionando. Basta que a gente dê o primeiro passo tem que ser o nosso. Pode passar, Miriam. E Senhor da Seara, faz a ilusão também ao Senhor da Seara, né? A alusão é ao Pai Celestial. O Pai Celestial é o Senhor da Seara, que se interessa especialmente pelo êxito da colheita da seara. Porquanto o campo lhe pertence, o campo, o mundo. Os trabalhadores são representados por aqueles que trabalham diariamente para ganhar certo salário. O simbolismo da seara implica em sucesso no trabalho. E a referência a Deus Pai, que é o Deus da seara, que é o Senhor da seara, indica que os trabalhadores receberão o salário justo. A seara do mundo, nós todos somos os trabalhadores. Nós todos estamos aqui para servir a causa do Mestre. E o salário justo será o mérito que nós alcançarmos, né? E isso só vamos saber quando chegarmos lá no mundo espiritual, né? Se realmente nós conseguimos chegar a esse ponto. Mas a gente, pelas nossas ações, pelos nossos hábitos, pelas nossas, pelo o comprometimento com o Evangelho, a gente já tem uma noção de como será o nosso futuro, né? Se realmente conseguiremos alcançar esse caminho. Os trabalhadores dedicados ainda são poucos. Com o Cristo, não vemos a ideia de repouso improdutivo como preparação do céu. Não foge o mestre ao contato com a luta comum. Seja onde for, sem subestimar os valores do céu, ajuda, esclarece, ampara e salva. Com o Evangelho, instituiu-se entre os homens o culto da verdadeira fraternidade. Mas Deus inicia na Terra o serviço da fé renovadora e dinâmica, que é também compreensão e caridade para a ascensão do espírito humano à luz universal. Pode passar, Miriam. E quem são os verdadeiros espíritas? Esse trecho está tirado de um livro que eu não conhecia. Ele fala sobre as viagens de Kardec, quando a doutrina espírita estava começando. Essas viagens são viagens para divulgação da doutrina espírita. Não são viagens doutrinárias, não. São viagens que ele fez em 1862 para ver
ele passou por várias cidades da França para ver como está, qual o andamento, como estava sendo a propagação da doutrina espírita nesses lugares. Então, ele percebeu que entre os que adotam, o comentário dele, o que ele percebeu nas viagens, entre os que adotam as ideias espíritas, há 3 categorias bem distintas. Os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas que deles não deduzem qualquer consequência moral. Então, ele concluiu isso, que há os que estavam preocupados com os fenômenos, mas não queria saber das consequências da parte filosófica do espiritismo. Queria saber somente dos fenômenos. Não estavam preocupados em se melhorar, não estavam preocupados com as consequências morais. E a segunda categoria, os que recebem percebem o alcance moral, mas o aplicam aos outros. A gente falou sobre isso, né? Os que percebem as consequências dos seus atos, que percebem as consequências, mas o alcance moral da doutrina, mas aplicam a doutrina aos outros, não a si próprios. E a terceira categoria das pessoas que ele encontrou nessas viagens, os que aceitam pessoalmente todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar sua moral. Então, ele encontrou nessas viagens 3 classes, né? Os que estão interessados só nos fenômenos, os que percebem o alcance moral, mas para os outros. A doutrina é para ser aplicada aos outros, não para ele. E os que se esforçam realmente para praticar a sua moral. Pode passar, Miriam. Continua sobre ele comentando sobre isso. E ele continua comentando, Kardec continua comentando. É um livro pequeno, mas isso também está na Revista Espírita. Esses últimos, os que estão preocupados com a parte moral e se preocupam em realmente viver essa parte, vós bem o sabeis, são os espíritas praticantes, os verdadeiros espíritas. Essa distinção é importante, pois que bem explica as anomalias aparentes. Sem isso, seria difícil compreendermos as atitudes de determinadas pessoas. Ora, o que preceitua essa moral? Em que está baseada a doutrina espírita, né? Amai-vos uns aos outros, a moral da doutrina espírita. Amai-vos uns aos outros, perdoai os vossos inimigos, retribuí o bem ao mal, não tenhais ira, nem rancor, nem animosidade, nem inveja, nem ciúme. Sede severos para convosco mesmo, e indulgente para com os outros. Tais devem ser os sentimentos do verdadeiro espírita, aquele que se atém ao fundo e não à forma, que coloca o espírito acima da matéria. E ele vem nos falando nessa revista, nesse livro, como deve ser o comportamento do verdadeiro espírita, né? Eu acabei de ler tudo agora aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, Miriam. Ele está falando do homem de bem, né? Exatamente, exatamente. O Kardec, ele se preocupou muito em deixar as bases da doutrina espírita, como deveria agir um centro espírita, como deveria ser como que eu disse? Como que ele deveria ser composto? Composto poderia ser essa palavra, um centro espírita? Como ele deveria funcionar um centro espírita? Ele teve essa preocupação, porque ele tinha muito medo que se fizesse com a doutrina espírita o que se fez com o cristianismo. Então, ele deixou tudo isso bem explicadinho no último livro, que ele já tinha morrido, gente, me ajuda aí agora.
falhou a memória. Obras póstumas. Obras póstumas. No final de Obras póstumas, ele deixa as diretrizes de como deve funcionar um centro espírita direitinho ali. E ele, nessas viagens, ele estava realmente fazendo isso, para ver se estava tudo realmente correndo conforme o previsto, conforme ele... E ele diz também nessa revista que ele ficou muito feliz porque a maioria das pessoas que estavam interessadas no cristianismo, no espiritismo na época, eram esses espíritas, os verdadeiros espíritas. Era uma classe maior. Ele diz assim, os verdadeiros espíritas, o espiritismo atinge seu mais amplo desenvolvimento naquelas pessoas onde reina, juntamente com a fé ativa, os sentimentos puros de desinteresse moral, mais intenso. Porque os espíritos sabem muito bem em quem depositar sua confiança. E ele ainda explica, porque ele gosta de tudo bem explicadinho, né? O que quer dizer com essa palavra desinteresse moral? Desinteresse moral, ele quer dizer a abnegação, a humildade, a ausência de toda a pretensão orgulhosa e de todo o pensamento personalista, postos a serviço do espiritismo. Ele disse que ficou muito feliz com essa viagem, porque isso foi os espíritas que ele mais encontrou à época, eram esses, que estavam preocupados realmente na transformação moral, na sua transformação moral. Pode passar, Miriam. Mas, Miriam, só um adendo, não vou entrar nisso. Depois da morte dele, o Lemarie, que era junto ali com ele nas coisas, começou a fazer alterações. E teve Sim. uma galera que... A Beth Foucault, Foi junto, enfim, né? E foi junto com ele, né? que o Leon Denis, tinha uma turma ali que se botou contra. Exatamente. É, Estamos chegando no final, gente. Chegamos no sentido. Pode falar, Miriam. já são 20h17, só para você ter uma noção do Tá, tempo. já chegamos no sentir, gente. E a gente tem aquele pedacinho que todo estudo tem. Ante o chamado do Cristo, o que observar como estratégia para ser um escolhido? Observar as forças advindas da autoridade moral do Mestre. Ter a certeza em nosso coração que a gente está seguindo um espírito que realmente veio à Terra para isso, estava preparado para isso, para nos conduzir. Aproveitar as oportunidades da construção sólida das ideias do Evangelho sobre a rocha da verdade espiritual. Construir a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha da verdade espiritual. Fraquezas do homem velho e evitar, e ter cuidado, ficar vigilante às fraquezas do homem velho que existe ainda em nós e a tendência de construir sobre a areia das tentações, das ilusões terrenas. Estar sempre alerta às ameaças do parecer ser, das aparências, como obstáculos para o ser. Do parecer ser como obstáculos para o ser. As aparências como um obstáculo para o ser espiritual que todos nós somos. Pode passar, Miriam. E aí, para terminar, no sentir, eu trouxe um texto para a gente acompanhar, tá, gente? Eu vou ler um pouco mais devagar, para a gente acompanhar, para a gente sentir a grandeza desse espírito que esteve entre nós, que não foi entendido por nós e até hoje ainda não é entendido por nós. Um espírito superior, um espírito de maior grandeza, e que, para a gente ter a certeza em nossos corações e despertar realmente a vontade de seguir esse roteiro que ele veio traçar para nós. Então, eu vou ler, no sentir, um texto de Emmanuel que está no livro Roteiro. Evangelho e dinamismo.
Desde os primórdios da organização religiosa do mundo, há quem estime a vida contemplativa absoluta por introdução imprescindível às alegrias celestiais. Ainda há quem acha que a vida contemplativa, que se fechar dentro do convento, dentro de uma instituição, rezando, vai levar ele ao mundo espiritual, vai levá-lo ao mundo espiritual. Cristalizado em semelhante atitude, o crente demanda lugares ermos, como se a solidão fosse sinônimo de santidade. Poderá, contudo, o diamante fulgurar no monstruário da beleza, fugindo ao lapidário que lhe apura o valor? Com o Cristo, não vemos a ideia de repouso improdutivo como preparação do céu. Não foge o mestre ao contato com a luta comum. A boa nova, em seu coração, em seu verbo e em seus braços, é essencialmente dinâmica. A boa nova, em seu coração, tá repetindo, pode passar, amigo, desculpa. Não se contenta em ser procurado para mitigar o sofrimento e socorrer a aflição. Ele não fica esperando ser procurado por alguém para auxiliar. Vai ele mesmo ao encontro das necessidades alheias, sem alardear presunção. Instrui a alma do povo em pleno campo, dando a entender que todo lugar é sagrado para a divina manifestação. Isso era um motivo de muita briga entre os fariseus, porque eles tinham que o sábado para eles era sagrado, e o mestre dizia que a todo momento era momento de ajudar, de auxiliar. Não adota posição especial a fim de receber os doentes e impressioná-los. Na praça pública, limpa os leprosos e restaura a visão dos cegos. À beira do lago, entre pescadores, reergue paralíticos. Em meio da multidão, doutrina entidades da sombra, reequilibrando obsediados e possessos. Percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nos templos que encontrava, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades que assediavam o povo. Em ocasião alguma, o encontramos fora de ação. Quando se dirige ao monte ou ao deserto, a fim de orar, não é a fuga que pretende, e sim a renovação das energias para poder consagrar-se mais intensamente à divindade. Seja onde for, sem subestimar os valores do céu, ajuda, esclarece, ampara e salva. Com o Evangelho, institui-se entre os homens o culto da verdadeira fraternidade. O poder divino não mais permanece encerrado nas simbologias dos templos de pedra. Liberta-se. Volta-se para a esfera pública. Marcha ao encontro da necessidade e da ignorância, da dor e da miséria. Abraça os desventurados e levanta os caídos. Não mais a tirania de Baal, nem o favoritismo de Júpiter, mas Deus, o Pai, que através de Jesus Cristo inicia na Terra o serviço da fé renovadora e dinâmica, que sendo êxtase e confiança, é também a compreensão e caridade para a ascensão do espírito humano à luz universal. É esse o mestre que não precisava mais reencarnar, mas que aceitou essa missão de vir a nós para nos ensinar a amar. E ele esteve não entre os fariseus, entre os escribas, entre a classe privilegiada da época. Ele esteve entre os humildes,
os pobres, veio para servir. E é esse exemplo maior que devemos ter quando nos lembramos do Mestre. Ele conta conosco para continuar a ajudar nesse trabalho de assistência, de amparo e de consolo. Pode passar, Miriam. Vivenciar. Passa. Consciente de que o Sermão da Montanha não diverge, em ponto algum, da codificação organizada por Kardec, como associá-lo ao caminho de um verdadeiro espírita? A pergunta que fica para nós, para a nossa reflexão. Como associá-lo ao caminho de um verdadeiro espírita? Pode passar, Miriam. E aí, a gente terminou hoje, gente, o Sermão do Monte. Ele termina, ele começou com as bem-aventuranças, o mestre começa nos ensinando as principais virtudes, algumas virtudes que devemos adquirir para alcançarmos um patamar melhor, para nos tornarmos espíritos mais elevados. Ele começa com as bem-aventuranças, depois ele vem fazendo uma relação da mensagem dele com a ordem. Ele vem provando, ele vem trazendo trechos do Antigo Testamento e provando que em momento nenhum ele veio destruir a lei de Moisés. Ele veio esclarecer alguns pontos equivocados na lei. E depois, no terceiro discurso, ele vem nos trazendo as instruções que devemos seguir para a conduta do reino. Né? Ele vem falando sobre o Pai Nosso, vem nos ensinando a orar, vem falando sobre a eficácia e a importância da prece, vem nos mostrando a nossa postura, como deve ser a nossa postura como cristãos. E ele termina hoje esse discurso, o quarto discurso, nos mostrando que não vai ser fácil, que vamos enfrentar os desafios, sim, porque ainda trazemos um homem velho dentro de nós, há milênios, né? Arraigados em más inclinações, em vícios morais. Não vai ser fácil, é um desafio. E que temos dois caminhos sempre a seguir. O da porta larga e o da porta estreita. E a escolha é sempre nossa, porque o nosso livre-arbítrio é sempre respeitado, mas que temos sempre também que arcar com as nossas escolhas, temos que ter a responsabilidade das nossas escolhas. Se escolhermos a porta larga ou se escolhermos a porta estreita. A porta estreita, ela vai nos levar a um mundo feliz. É mais difícil? Com certeza é mais difícil. Mas ela vai nos levar ao mundo feliz. E a porta larga, nós vamos ter que arcar com as consequências dessa escolha. Então é isso, amigos, que eu tenho para trazer para nós, finalizando hoje o Sermão do Monte. E obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Aliás, foi muito bom, Xará, que eu queria dizer era isso. A gente tem um minutinho. Alguém ainda tem uma dúvida? Ficou alguma questão? Alguém quer fazer alguma colocação? Não, questão não. A única coisa que eu fiquei pensando é que o final daquele livro ali, quando pede a comparação do Kardec com o Evangelho, Hum. seria o roteiro
para ser um escolhido. É porque muita gente ainda duvida, né? Que o Espiritismo segue realmente o Evangelho do Mestre, né? Muita gente ainda acha que não, que é uma doutrina completamente diferente, a par da doutrina do Mestre, e não é. O Espiritismo, ele vem nos esclarecer, ajudar na nossa compreensão de, assim como o Mestre veio ajudar na compreensão da lei de Moisés, o Espiritismo vem ajudar na compreensão da lei moral de Jesus, né? Ele vem nos ampliar, Na ampliar a nossa verdade, visão nessa compreensão. eu acho que é a religião que mais estuda profundamente, voltando lá para o fundo mesmo, tudo que foi escrito, escrito não, tudo que foi dito, tudo que foi registrado sobre os atos e as palavras de Jesus, porque há coisas ali muito complexas em virtude da linguagem da época, dos Sim. costumes da época. E se a gente não começa a estudar um pouco essas linguagens e costumes da época, que a maior parte das outras religiões não faziam, o que que acontece? A gente não entende o que ele queria dizer. Eu peguei um casal evangélico, meu primo, entendeu? E aí vão para a igreja direto, mas não sei o quê. Ele quase se formou pastor, etc. e tal. No Rio, uma igreja grande, bem conceituada e tal, entende? E não é daquelas, não é uma assembleia, não, é uma batista, não sei qual. Aí eu virei e falei assim: você já reparou que quando ele fala de paz, de perdoar o inimigo, o povo daquela época era bárbaro, quando Moisés colocou aquele monte de lei? Você já pensou que era o pessoal que você me machucou e eu te mato? Era nessa faixa que funcionava. Olho por olho, dente por dente. Eram bárbaros. Eu falei, eram bárbaros. Então, vai estudar história bem antiga, entendeu? Para você entender melhor essas passagens, para poder você entender o porquê dessas leis. É Por isso por a isso, importância da gente estudar o Antigo Testamento. por Gente, isso, Solange, eu acho que nós só temos que tomar cuidado, porque não podemos generalizar. Porque tem pessoas profundamente estudiosas, sobretudo do Velho Testamento, nas religiões do evangélicas, Antigo. do Não, isso, não estou Antigo Testamento. generalizando, Isso, não. obrigada, Miri. Nós só temos que tomar cuidado, porque assim, a doutrina espírita nos esclarece para as nossas necessidades, não é? Tomo muito cuidado com isso para a gente não colocar uma fala, um discurso de que ela é melhor para mim, para você, Solange, para você, Miriam, não é? A gente tomar um certo cuidado, sobretudo, né, falando dentro de uma casa espírita sobre outra religião, porque é a necessidade de cada um do esclarecimento. Para é o nós, Sim, momento espiritual de cada um, né? Por isso, sim, Emmanuel diz, por isso que existem várias religiões. Nem todos estão ainda preparados para, exato. entendeu? E Então é isso que agora, Emmanuel desde explica para a que gente. Essas siga aí, as muitas religiões ainda é necessário. E desde que siga o que o Cristo sim, a efetivamente moral do ensinou, Cristo, né? é isso que Exatamente. É isso é aí, importante, é verdade. independente de Mas você qual vê nome mesmo tem a dentro do religião. Espiritismo, tem gente que acha bobagem estudar o Antigo Testamento. Sim, E gente Exatamente. palestrante, né? Mas é o que a gente fala, né, gente? Não é a nossa religião que nos torna melhor, uhum. é A É o que você verdade? gente, faz com É a ela, nossa né? transformação é o moral. que a gente faz É a com isso. nossa luta diária para vencer ainda os nossos erros e as nossas más inclinações. É isso que nos torna bons espíritas. É isso. É o Ô, livre-arbítrio também, é, né? Solange, Esse Exatamente. livre-arbítrio é, é, com Solange muita... e todos vocês,
eu ouvi uma fala de uma moça evangélica que me chamou muita atenção. Ela tem uma ONG que eu tive a oportunidade de conhecer, que trata de uma doença rara, que é a epidermólise bulhosa. E ela falou para mim assim, uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que a minha religião não é melhor do que a de ninguém. Mas eu levei quase 40 anos da minha vida para aprender isso. Porque eu vejo em vocês espíritas um comportamento diferente daqueles que vêm aqui. Nós estávamos numa caravana, não éramos todos espíritas. Tá? Ela estava conversando com o grupo que era espírita e ela é evangélica. Então, assim, isso me chamou a atenção, porque os evangélicos são mais fechados, né, nesse aspecto. E ela ali falou assim, Márcio, o que eu aprendi com a Fraternidade Sem Fronteiras é que não existe fronteira. Eu não posso colocar barreira religiosa quando eu quero fazer o bem. Então, assim, Exatamente. é um grande aprendizado para nós, né? Resumindo o que a gente acabou de falar aqui agora, É, né? O que nos torna melhor é isso. é É isso. seguir nos esforçar para seguir o roteiro do mestre e praticar o bem. Não a minha religião. Não a minha religião. Fala, Alvinho. Cada dia que a gente está aqui é um aprendizado para mim. Para nós Para todos. todos nós, Pra nós. principalmente a gente que vem fazer o estudo. Então, vamos Alvinho, vamos ver Pode como ficar é que está o seu aprendizado. Você faz a prece para a gente encerrar a reunião. Eu assina lá também. na lata mesmo. Então, tá. Ué, ele está fazendo, Miriam, não estamos dormindo. Você estava falando, Está sem Alvinho? sono, Alvinho. Fala, Alvinho. Ih, você está sem som mesmo. Estou achando que ele estava concentrado. Oi, Também achei. Vai, Oi. pronto. Oi, foi. oi. Oi, oi. Pode Tá. falar, Elvin, já foi. Chegou aqui o som. É bom. Nós podemos fazer essa disputa com a nossa querida Bíblia Simões, que cada vez que eu venho que nós viemos assistir o TED toda terça-feira. Eu aprendizado de vez sobre a nossa doutrina espírita, que ela é muito grande, muito linda, muito amorosa. E por isso, meu bem, eu dou graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Elvin. Obrigada. Daqui a pouco eu Obrigada, subo. gente. A próxima Boa noite, terça é a doutor. Márcia, né? A gente vai Vamos, começar a vamos falar começar as das curas, né? curas. Vamos começar com as curas. Já acabamos já, nossa, né? O sermão do monte. Agora são as curas, tá bem? Então, página minha, Nós vamos no 28 Tema da 27. Márcia. 27? 27, 28 é o meu, 27 da Márcia. Obrigado, meninos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. É a cura do leproso, né, da Márcia, né? É. Deixa eu ver aqui. É 27. Valeu? Beijo, gente. Eu vou encerrar, tá bom? Tá. Valeu? Qualquer coisa você chama.